Exato. Então, assim, então, o que acontece? A gente tem que contar com a boa vontade das empresas de fazer a parada bem feita. Às vezes vem, às vezes não. Tipo, o remake do The Last of Us 1 é ridículo. Ridículo. Não tem nada. É o mesmo jogo. Exatamente o mesmo jogo. Olha aqui. Cara, o remaster do The Last of Us 2 vai ter mais conteúdo novo do que o remake do The Last of Us 1. Você entende? Que é um remaster. E é mais, e o intervalo entre eles, o 2 de Play 4 pro 2 agora de Play 5 é um intervalo muito menor. Exato. Né? Então, assim, eu também acho que o remake tem que ser, tipo, vamos fazer de novo com base no que foi lá, mas o que a Capcom fez com Resident Evil 4 é um bom exemplo, né? Não você fazer o que a Nintendo fez com o All-Star lá, ou então até com aquele outro Zelda. Foi o Zelda que lançaram? O Skyward Sword. Skyward Sword, tá ligado? Tipo, que é uma versão HD. Tu fazer um remake tem que ser tipo Link's Awakening, que foi, porra, pegar o jogo antigaço e pá, ficou ótimo jogo. Mas esse é um exemplo bom do ponto do Cross, né? Que é um jogo antigo. Aí eles mudaram todo o esquema e tudo e traz essa nostalgia toda. E eu acho que nesse esquema também abre a porta para novos jogadores que não jogaram o original, né? Porque é muito antigo. Quando eles acertam, né? Claro, porque o jogador de hoje acha que o R3 Remake é esse aí. Esse que é o negócio. É muito mais... Eu também acho que, porra, tu pega... Por exemplo, eu falei do Ocarina of Time. Cara, o Ocarina of Time fizesse um remake pra atual ia ser insano. Não, ia ser insano. Mas esse talvez negócio, a Nintendo não faça justamente porque eles têm medo de errar. É uma joia tão preciosa que eles não querem deixar lá, tá ligado? Pô, mas eles não viram o que o Resident Evil 4 fez agora? Não dá um up? Muito. O Dead Space mesmo é um jogo que eu não tinha jogado, o original, porque eu tinha medo na época que ele lançou. E aí, hoje em dia, eu fui jogar e foi um dos meus jogos favoritos do ano. Eu ia comentar, eu vi, colocou na hora certa aí o Zerão, eu ia comentar do Dead Space. Esse é um exemplo de um jogo que, se você pega o original, dá pra jogar na retro do Xbox, por exemplo. E tem os 3, né, no Game Pass. Tem os 3. O 3 é péssimo. O 3, infelizmente, também tá no Game Pass, foco. eu acho. Já entrou na EA Play. É que entra depois de um ano, né? No EA Play, aí entra no Game Pass. Ou se não entrou, enfim, mas já tem. Ele vai entrar no ecossistema. Ou se não tá no ecossistema, ele vai entrar. Mas esse jogo, ele pra mim é um exemplo de... Até diferentemente do Resident Evil 4, ele obedece à estrutura do original. Arrisca. Mas aí, então assim, tem outra textura, outra expressão facial, outro design e tudo. Só que assim, a planta é a mesma. A planta dos lugares é a mesma. Você que jogou o original e tem mais ou menos fresco na sua memória, você vai fazer os mesmos caminhos que o Isaac fez no original. Só que eles colocaram alguns complementinhos muito bem-vindos, que é o que você falou, Cross. Acrescentar e não subtrair. Então, tem, por exemplo, estrutura de side mission. Side quest. De side quest, que não tinha no original. Exatamente. Não tinha. Então agrega o jogo ficou muito maior. ao jogo, né? Agrega ao jogo e Gui, sem ferir o material de origem. Porque o problema é quando você machuca, na minha opinião, o material de origem. Certo? Seja subtraindo ou acrescentando. Porque às vezes você pode acrescentar algo que seja besta. Pô, isso aqui ficou besta nesse remake. Pra que acrescentar isso aqui? No Dead Space, não. Ele não te agride, ele não te machuca. Né? Então, e esse é o ponto. Quando você acrescenta e não faz a troca, mesmo que seja Exato, ruim a parada que você acrescentou, foda-se, porque tudo do original dá uma tá amenizada, lá. né? Exato. E acabou. E aí eu falo também, ô Dava, que é o seguinte, tudo bem, pra mim é bizarro, tá? Esse negócio aí do The Last of Parte 2. Sim. Só que isso acontece com outros jogos também. Teve no Uncharted 5, teve no Ghost of Tsushima, teve no Jedi Fallen Order. Tem esse upgrade, que eu acho bizarro também. Sim. Todas essas práticas... Podia ser tranquilamente um patch. Óbvio. O cara, pelo amor de Deus, gente, eu me sinto com menos do que eu já tenho, que é muito pouco, em ter que dizer isso. Mas cara, o cara já paga 350 pau no jogo, cara. Por que eu vou pagar mais 60 pra jogar mais bonito? É melhor não pagar. E aí entra aquela coisa, mas vai comprar quem quer. Só que é isso que eu tô falando. Nós vamos ser vencidos pelo cansaço. Vão colocar essas porras e aí vai ter o cara que pensa assim e todo mundo se fode. Esse ano teve o The Witcher 3 pra nova geração de graça. De graça, exatamente. De graça. Tá vendo? Mas aí tem a CD, porque a CD estão também... devendo, né? Estão devendo um pouco. Aí é meio suspeito. Uma coisa muito legal... Eu sei que você queria... eu tô vendo agora, mas isso que tá sendo mostrado agora aqui, o que o Zerão pôs aí pra gente, ele tirando o capacete, o Isaac, vocês viram aí, galera? Esses trechos em que ele tira com mais frequência o capacete, foram coisas do remake. Isso é muito legal, porque... Nem aparecia o modelo Ele aparecia muito pouco no original, assim, tipo, no começo, depois lá no final. Aqui, esse momento é incrível, isso aqui também foi uma coisa e o Isaac é o mesmo cara em todos os Dead Space, né? Então, assim, agora, essa questão da idade é sim interessante,
Mas tem algumas reflexões e casos que são excepcionais. Por exemplo, o remake do primeiro Resident Evil, Croix, ele veio apenas 5, 6 anos depois do original. Pouco tempo. 5, 6 anos numa indústria que não tinha a cultura e pra GameCube, né? Que saiu pra GameCube. Exato. E o Resident Evil 4, só pra GameCube. Foi só pra GameCube primeiro. Mas pra que vocês vejam, ele foi um jogo de Play 1, saltou só uma geração e já fizeram remake. Então, naquela época, quando não existia ainda essa cultura de remakes como tem hoje, eles já pensaram em fazer um remake do Resident Evil 1, que acabou se tornando um benchmark dos remakes. Que, aliás, eles desconsideram o original e o válido é o remake. Exatamente. Em questão de lore. E eu acho até que poderiam lançar um remake, eu sei que você fala isso também, aos moldes do 4 e do 2. Pro 1. Legal. Mas legal. Deixa eu fazer o meu bingo aqui e falar outro remaster que teve esse ano. Boa. Eu considero um remaster. O Half-Life 1. Teve. Ele completou 25 anos agora e ele teve um update gratuito que adicionou novos mapas no multiplayer, remasterizou a dimensão do jogo pra você jogar nos monitores atuais. Pô, agora isso? Agora, porque completou 25 anos o jogo. E aí eles fizeram um documentário muito foda, falando como que foi desenvolver esse jogo. E depois fizeram esse update. Esse update muito foda, cara. Mas legal. O update é colocar full screen? Não. Remasterizar o jogo pra você jogar hoje em dia. Sim, porque é um jogo de 25 anos atrás. Entendi. Mas ele muda a resolução, ele adiciona mapas, adiciona uma campanha que na época, como o jogo é muito antigo, eles venderam algumas revistas, em parceria com revista, que vinham com CD com uma campanha exclusiva do jogo, que não foi pro jogo final. E aí eles adicionaram essa mini campanha no jogo agora, pra galera que não teve a oportunidade de jogar. Half-Life 1 de 98, caralho. Cara, é muito antigo. Quando a Valve lançou. E o documentário é muito legal que eles contam a história, porque os caras saíram na Microsoft e falaram, a gente vai fazer uma empresa de games. E aí eles começaram a falar com as empresas e todo mundo falou, vocês são malucos? Vocês estavam na Microsoft, saiu pra fazer uma empresa de games? Em 98, ninguém faz empresa de games. Tinha a ID, sabe? Software, na época. E eles pegaram muita referência da ID. Tanto que o Half-Life era pra ser na engine da ID. A ID, depois eles, né, galera? De Doom, tá? Doom. ID Software, né? Doom.